Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026, no noticiário do Inter. Tem muitas informações importantes da reapresentação colorada e a preparação para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Que time do Inter a gente pode esperar em campo contra o Caxias? Por mais que o Inter já esteja classificado, essa última rodada vale, e vale muito, e a gente vai explicar nesse conteúdo. A gente também fala sobre Rafael Borré, porque a direção do Inter se manifestou sobre a possibilidade do atacante colombiano voltar ao River Plate, a renovação de Rocher, e um detalhe do contrato que ninguém sabia e que eu vou te explicar nesse conteúdo. Mais atualizações importantes do dia do Inter, tudo nesse vídeo a partir de agora. Antes eu peço, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que tu não perca nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro, esse vídeo e todos os outros aqui no canal com o apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E lembrando, né, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, tem chance extra, aposte e ganhe, tem muito para tu brincar lá na KTO. E quero falar também do Ativo. Ativa Você na Ativa Sempre, o melhor estimulante para homens e mulheres. E lembrando, 100% natural, não tem nenhum tipo de contraindicação, não precisa de receita e é mais do que um estimulante para a hora H, é um estimulante para o dia a dia. Se no dia a dia tu tá meio para baixo, dificuldade de levantar da cama, não tá com energia, vai de Ativo que ele pode te ajudar também, tá? Descontos de fecha-mês seguem rolando lá com a turma do Dilson, a turma do Ativo, então aproveita, o link do WhatsApp deles tá no primeiro comentário fixado, contato 100% sigiloso, entrega sigilosa também, chama o pessoal do Ativo, tá? Bom, gente, vamos lá. Depois da derrota de ontem na estreia no Campeonato Brasileiro por 1-0 contra o Atlético Paranaense, o Inter se reapresentou hoje à tarde no CT Parque Gigante. A atividade foi com portões fechados e o Inter inicia a preparação para pegar o Caxias no sábado, 4h30, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. O Inter já está classificado, tá? Para as quartas de final, quartas em jogo único, semifinal e final, ida e volta. Mesmo que já esteja classificado, a última rodada ainda vale para o Inter. Por quê? O Inter é o líder do Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Juventude é o segundo colocado com 11. O Juventude pega o Grêmio na Arena. O Grêmio deve ir com reservas, priorizando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porque também já está classificado. Só que se o Juventude vencer, o Inter é obrigado também a vencer. Se o Juventude vencer, o Juventude vai a 14 e o Inter, se vencer, vai a 15. Aí tá tudo certo. Agora, se o Juventude vence o Grêmio na Arena e o Inter empata com o Caxias, já não adianta, o Inter vai ficar no segundo lugar. Por que que isso interessa, gente? O Inter, se ficar em segundo, ainda decide em casa? Sim, decide em casa nas quartas. Só que o ponto é depois o chaveamento para semifinal e final. Tá? É a questão que fica em jogo pro Internacional. Então, assim, não dá para levar o jogo contra o Caxias de barbada. Acho difícil o Juventude vencer o Grêmio jogando na Arena? Acho difícil. Então seria importante o Inter não perder, principalmente pro Caxias no jogo de sábado, 4h30, todos os jogos em simultâneo. Mas a gente sabe que o Inter não vai com o time principal. O Inter vai priorizar a segunda rodada do Brasileirão. No meio de semana que vem, o Inter pega nada mais, nada menos que o Flamengo fora de casa. O Flamengo que perdeu pro São Paulo é verdade, mas a gente sabe. É o melhor elenco, é o melhor time do Brasil e da América. Então vai ser um jogo muito difícil no Maracanã quarta-feira e o Inter vai ter que concentrar os seus esforços nessa partida. Então contra o Caxias a gente vai ver um time alternativo, tá? É bem possível que o time titular do Inter nem viaje para Caxias, que seja os garotos que estavam jogando gauchão, alguns jogadores do time principal que também estavam jogando gauchão, como Alan Benítez, Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio, essa galera toda, e quem sabe um ou outro jogador por condição essencial. Por exemplo, o Villagra. O Villagra entrou no Grenal e entrou ontem. Talvez o Villagra possa ser preparado contra o Flamengo e ganhar mais minutos, jogar contra o Caxias lá no Centenário no sábado. Thiago Maia já iniciou o processo de recuperação na verdade, não, nem recuperação, né? A gente está falando de um processo de reintegração a atividades no campo, tá? Que é a fase final ali, né? Ele não tá 100% liberado pelo DM, mas já tá trabalhando de chuteira no gramado, então pode ser que o Thiago Maia seja relacionado.
O Richard e o Denis Marfo estão liberados. Denis Marfo, o garoto ganês, né? Muito se fala do Benjamin Arrim, que ainda está no processo de recuperação da lesão na coxa, mas o Denis Marfo é outro, que nem começou por um problema no joelho o Campeonato Gaúcho, veio junto com o Benjamin daquela ideia do Inter de prospectar jogadores na África. O Denis Marfo está liberado agora pelo DM, recuperado do problema que teve no joelho, pode ir para o jogo. O Richard, mesma coisa. Então a gente vai ver um Inter modificado e o Inter priorizando o jogo contra o Flamengo, tá? Avançando para outras informações importantes aqui. Rocher, tá? Tem uma informação que foi trazida pelo Simon Bianchini, que a gente confirmou aqui no canal, de que existe uma cláusula de renovação automática no contrato do goleiro uruguaio Sérgio Rocher, do Internacional. Na medida que o Inter agora está mandando o Ivan para o Remo, numa negociação que ainda não foi explicada e que causa estranheza de todo mundo, tem essa questão da cláusula de renovação automática no contrato do Rocher. Por quê? O Rocher não é inegociável, assim como o Inter não trata nenhum jogador do seu elenco como inegociável, e por conta de todos os problemas físicos e clínicos que o Rocher vive desde que chegou no Inter lá no meio da temporada de 2023, se tinha muita dúvida. Será que o Rocher vai ficar? Será que o Inter não vai tentar negociar já que ele está no último ano de contrato, né? O vínculo dele termina em dezembro, a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça, e o Inter estava dizendo, a gente está avaliando, mas existe uma boa chance da gente renovar com o Rocher. E aí existe essa cláusula de renovação automática. O Inter não especifica o que é essa cláusula de renovação automática. Mas para a gente tomar como base, tá? Geralmente nos contratos que tem cláusula de renovação automática, o que é colocado? Jogou 60% dos jogos, renova. Foi assim com o Bruno Henrique, que renovou automaticamente com o Inter. Ele jogou 60% dos jogos do ano passado e renovou automaticamente com o Inter. É assim em relação ao contrato do Villagra, que veio do CSKA Moscou da Rússia por empréstimo, com uma obrigação de compra que seria por uma meta dentro do contrato, que é jogar 60% dos jogos do Inter no ano. Se ele fizer isso, o Inter obrigatoriamente compra ele. É geralmente a meta que se coloca e é a tendência, tá? Para que o Rocher jogue 60% dos jogos do Inter, o Inter deve ter aí, tendo Copa do Brasil, o brasileiro, depende de como vai avançar na Copa do Brasil e no Gauchão. O brasileiro tu tem 38 rodadas, certo, tá? O Inter vai ter entre 50 e 60 jogos em 2026. Se ele jogar 40, bate 60% e, se for essa mesma cláusula, renova automaticamente. Só que não descarte a possibilidade do Inter sentar na mesa para renovar com o Rocher, porque essa renovação automática é renovar por mais um ano. Talvez o Inter sente na mesa e ofereça 2 anos de contrato para não perder o Rocher, e aí, se vier uma proposta da Europa, vai avaliar, enfim. A situação do Rocher ela é indefinida, tá? A gente não sabe se o Rocher vai jogar no Inter ano que vem, mesmo que ele renove o seu contrato. Mas se tu renovar ele, é melhor, porque tu vai ter uma proteção para, quem sabe, ainda ganhar uma grana, caso aconteça um negócio lá na frente. A outra situação que eu quero falar é a do Rafael Borré, tá? A gente falou aqui, veio informação da Argentina que o River estava negociando com ele, tem um interesse. Eu falei disso aqui hoje, que é muito difícil que aconteça o negócio, porque por mais que ele não seja tratado, repito, como inegociável pelo Inter, o River não vai ter condições de tirar ele do Inter financeiramente, tá? E é a informação que veio agora no final da tarde, início da noite lá da Argentina, que o River, por mais que tenha sim, e isso é confirmado lá, interesse em trazer, em levar, na verdade, né, e repatriar o Borré lá no clube argentino, sabe que é muito difícil. Primeiro, o Inter não quer emprestar. O River tinha uma ideia de empréstimo com opção de compra. O Inter não empresta o Borré. No máximo. Só vende ele se for uma proposta muito vantajosa. Até se fala aí, o Inter toparia pegar 6 milhões de dólares. Não tem essa confirmação, tá? Mas o ponto é, o River não teria como arcar com o salário dele, que no Inter é de 1 milhão e 800 mil reais, e o River não tem condição de pagar isso mesmo convertendo para o dólar, tá? O ponto é, o Inter se manifestou nas últimas horas dizendo que na mesa do Inter não chegou nada do River Plate. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. O Inter diz que não recebeu nada do River Plate pelo Rafael Borré. Ponto. Se receber, vai ter que negociar. Se receber, repito, evidentemente, dentro daquilo que o Inter quer. O que eu sei que o Inter quer? Se negociar o Borré, se ele quiser sair, receber o valor que investiu nele. 6 milhões e 200 fixos, mais 8 milhões em metas, dá 7 milhões de euros ou dólares. Não vai ter condição de pagar isso o River Plate? Um abraço, não tem negócio.
tá? Só que também tem um ponto, o Inter não tem o desejo de negociar o Borré. Era só se o Borré quisesse sair e aparecesse um clube disposto a levar ele, não é tratado como inegociável. Esse é o ponto do negócio, esse é o ponto da história. Mas o Inter não tem esse desejo e esse interesse de negociar o Rafael Borré, e isso é importante ser colocado aqui, tá? Sobre Alejandro, ainda nenhuma novidade. Inclusive, contatei uma pessoa agora no final da tarde, início da noite, ela me disse, ó, Lucas, tá na mesma. Tá na mesma, os russos querem botar obrigação de compra, o Inter não quer botar obrigação de compra, mas o Inter tá tentando destravar, confiando muito e muito otimista pela vontade do Alejandro de sair de lá. O CSKA não é que não conta com o Alejandro, mas ele é banco, já contratou um centroavante que era do Zenit lá, um argentino para jogar lá, eles sabem que não vão utilizar, então o ponto é, ou eu libero esse cara e posso garantir um dinheiro futuro, ou eu fico segurando ele aqui no meu clube na Rússia sem ele querer estar aqui. O que é melhor? Esse é o ponto, é com isso que o Inter está jogando e está otimista que esse negócio pode ser finalizado de uma forma positiva, trazendo ele por empréstimo com opção e não com obrigação de compra. Mas novidade nesse momento não tem, o Inter está tentando a todo custo que até o final da semana, início da semana que vem, feche essa operação, ou para o bem ou para o mal, e aí vá para outra opção de centroavante no mercado, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.